Eu queria dizer o seguinte, nós realmente tivemos uma aula maravilhosa. A escola dominical tem sido uma bênção. Hoje o Frank disse assim, pastor, eu gosto muito da escola dominical, porque ali a gente pode perguntar, a gente pode participar, pode tirar nossas dúvidas. Melhor ainda quando você estuda o texto que será debatido em aula. Então hoje, por exemplo, tivemos uma aula maravilhosa, o tema de hoje foi a influência da liderança. Foi maravilhoso. Eu realmente amei a aula de hoje. E nós dissemos que todo mundo exerce liderança. Cuidado com a omissão. Então foi maravilhosa a aula de hoje. Domingo que vem vamos falar sobre quando falha a liderança. Agora, por que eu estou falando isso? Porque muita gente não tem a revista da lição e não sabe, não estuda antecipadamente. Nós vamos pedir essa semana, a Débora mandou um formulário para você preencher lá o seu nome. Você que quer receber a revista, precisa preencher o seu nome no formulário. Nós vamos encomendar, ela deve chegar daqui a 15 dias, para que a gente introduza a próxima lição. Então é muito importante que você venha com a leitura dos textos bíblicos que nós vamos discutir em sala de aula. Vale a pena. Nós estamos falando sobre o Manual do Peregrino. Nossa jornada já começou. Nós estamos em jornada nesse mundo. E quando não temos essa perspectiva, nós nos perdemos. Você já observou quando uma pessoa não tem a perspectiva de vida eterna, ela se perde nos negócios desta vida. Por exemplo, o indivíduo que precisa de diversão que alimente a sua carnalidade, é porque ele perdeu a perspectiva de vida eterna. Pessoas que se perdem na pornografia, nos vícios, nos jogos, na vaidade, no materialismo, é porque é amante desse mundo e as coisas desse mundo não satisfazem a existência do indivíduo. Quando nós sabemos que nós estamos por aqui de passagem, a gente sabe que nós temos uma missão, um propósito, um chamado. É bom vivermos aqui? É. Melhor ainda é vivermos eternamente. Nós cantamos, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. A nossa igreja é uma igreja que tem recebido muita gente de outras denominações. Tem gente aqui da Assembleia de Deus. Tem gente aqui de comunidades. Tem gente aqui que vem de uma comunidade que gosta de dar glória a Deus e aleluia. E fica constrangido aqui em nosso meio. Eu quero dizer a você que gosta de dar glória a Deus e aleluia, que está liberado, viu? Pode glorificar o Senhor com tranquilidade. Você está na casa do Pai. Não se constranja de dizer aleluia, glória a Deus, Ele vem me buscar. Tá joia? Então, se você estiver do lado de alguém e alguém disser glória a Deus, não se assuste. Está liberado. Tem um pessoal aqui que diz, pastor, eu tenho vontade de glorificar. Eu falei, glorifique, você está na casa do Pai. Né? Fique à vontade. Então nós estamos falando sobre esse desafio de vivermos como peregrinos nesse tempo. E essa semana começa a semana número 5. O pessoal tem perguntado do livro, o livro acabou. Nós vamos mandar uma outra edição do livro, essa semana chega uma nova edição. Fizemos uma promoção a semana passada. Eu pensei que tinha muitos livros, ainda bem que não tinha, porque senão ia dar um prejuízo enorme. Né? Eu liberei o livro por R$5, o pessoal comprou tanto livro, e depois eu vendi pela metade do preço do custo. Mas a semana que vem a gente vai ter os livros de volta e você vai continuar presenteando seus amigos. Nós estamos falando sobre o alimento necessário. Essa semana, na caminhada dos peregrinos, a gente não pode comer qualquer coisa. Quando vamos fazer uma caminhada, uma viagem, seguir um percurso, nós não comemos qualquer coisa. Nós comemos aquilo que a gente precisa, o que é necessário para a gente viver.
E o texto de hoje encontra-se na carta de Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 12. Mas eu queria que você olhasse essa palavra, porque esse texto bíblico, ele é extremamente importante e forte. Esse texto, ele é muito forte. Esse texto demonstra do que é que nós precisamos alimentar o nosso coração, nossa mente. Jesus disse que o que contamina um homem não é o que sai, mas o que entra. É o contrário. O filho estava fazendo assim, ó. É o contrário. O que contamina o homem, eu falei que era o quê? O que contamina o homem é o que sai da boca, porque cheio está o coração. Só que o coração só está cheio daquilo que entrou. Presta atenção que isso aqui é muito sério. O lixo que entra é o lixo que sai. Só que o lixo que sai, ele sai fermentado. Ele sai ampliado. Já percebeu que nós compramos lixo todo dia? Nós vamos no mercado, a gente vem com uma sacola, metade da sacola é lixo. E aí a gente tira e joga no lixo. E se a gente não botar para fora o lixo, ele fermenta. Depois ele bolora. Depois ele frutifica ali, não é isso? Começa a ganhar vida. E aquelas larvinhas vão crescendo, aquele negócio mal cheiroso. O lixo que entra, ele vai sair. Então, o alimento necessário para seguir a nossa jornada é fundamental. Esse texto vai nos mostrar como nós devemos alimentar o nosso coração. O que nós devemos ter em nossa mente, em nosso coração. O apóstolo Pedro diz assim, por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. Interessante que não é só ter misericórdia, é mostrar. Mostre misericórdia e humildade. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto, ao contrário, retribuam com uma bênção. Olha a proposta que nos é feita nesta manhã. Alguém faz o mal para você, retribua com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Pois se quiser desfrutar a vida e viver muitos dias felizes, refreie sua língua de falar maldade. E eu conheço gente que é expert em falar maldade, só fala o mal, só evidencia o mal. Refreie sua língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. O nosso tema hoje é o alimento necessário. E qual é o alimento necessário? O alimento necessário é viver em harmonia e em retidão.
esse é o alimento necessário. Nós sabemos que essa carta do apóstolo Pedro foi escrita em um contexto de perseguição. Os cristãos eram perseguidos. Os cristãos tinham saído de suas casas, eles eram violentados, agredidos, obrigados a irem pelos caminhos afora, estavam dispersos longe da sua cama, do seu banheiro, do seu quarto, do convívio com a sua família. Alguns não estavam morando com seus pais, alguns não sabiam onde estavam seus filhos. Esse é o contexto que o apóstolo Pedro escreve essa carta. Houve uma perseguição à igreja cristã nesse momento. E aí Pedro tenta instruir, como é que está o coração de vocês? É muito comum, quando alguém nos faz o mal, a gente ter um sentimento de retribuição. Ah, fulano me paga, vai ver. O seu está guardado, né? O mundo dá volta. Então, esse pessoal que está sendo disperso na diáspora, fugindo da perseguição romana, recebe uma correspondência do apóstolo Pedro, dizendo que os sentimentos que dominam o coração desse pessoal precisam ser mudados. Não retribuir mal com mal, abençoar quem lhe faz mal. Parece que há uma necessidade de harmonia, de retidão, que quando harmonicamente, internamente, eu estou harmoniosamente, eu vou viver reto aonde eu estiver. Há uma sintonia com Deus, com a vida reta, ainda que me façam mal, ainda que queiram o mal sobre mim, ainda que me prejudiquem, eu não vou retribuir com o mal. Esse alimento do nosso coração há de trazer uma harmonia, uma retidão nas relações interpessoais. Quando a gente se alimenta de harmonia, a gente tem um casamento solidificado, uma família solidificada. O meu ambiente de trabalho, ele é ajustado quando há harmonia e há retidão na minha postura. E isso é importantíssimo para que a gente possa cumprir o propósito de Deus. Eu queria, então, com base nesse texto, fazer alguns destaques com base no alimento necessário. Primeira coisa é que o alimento necessário para a gente seguir nessa peregrinação nesse mundo é preservar a harmonia. É não sair do compasso. É não perder a cabeça. É não deixar que o mal do outro produza em meu coração um mal-estar. Há aqui no versículo 8 um modelo de conduta. Tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam cheios de compaixão. Amem uns aos outros. Preservamos a harmonia tendo o mesmo modo de pensar. Devemos cultivar a unidade na mente e nos propósitos. É importante manter a mentalidade cristã unificada. O que é que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Tenham todos o mesmo modo de pensar quanto a isso. Quem vai determinar o que pensar é a Bíblia, a palavra de Deus. E os cristãos, genuinamente cristãos, têm uma maneira unificada de pensar sobre vários assuntos. Se você me der um tapa no meu lado direito, eu dou o lado esquerdo. Isso é o cristianismo. Mas se eu não tenho consciência de que eu sou peregrino aqui, dá o lado aqui que eu retribuo. O velho homem. E às vezes nós somos dominados pela carnalidade. Então eu sou muito brabo, o gaúcho, muito brabo. Então se o Espírito de Deus não dominar o meu coração, eu sou um terror, um zero à esquerda. Se você me der um tapa aqui, meu filho, eu tenho que o Espírito Santo dominar meu coração, o gaúcho, senão
eu parto para cima. E olha que eu já fui malandro. As pessoas olham para mim assim, pastor Ilquias, um santo homem de Deus. Gente, eu já fui malandro de rua. Eu brigava todo dia. Brigava mais de uma vez, saía na mão. Se não fosse Jesus, talvez eu estivesse lá do outro lado. Né, Júnior? E uma vez um pastor discutindo com outro pastor, reunião de pastores, gente, coisa mais linda. Um pastor fez uma provocação, ele se levantou, não me deixe descer da cruz. Porque o lado carnal sobrepõe, domina. Eu preciso preservar a harmonia, tendo uma maneira de pensar diferente do mundo. Quem dita essa maneira de pensar? A palavra de Deus. Em Amós, capítulo 3, versículo 3, assim, andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Nós temos que estar em acordo com a palavra de Deus. Como é que as pessoas reagem sobre tal circunstância? Reagem assim, nós, porém, temos uma postura diferenciada. Devemos nos esforçar para buscar a concordância, a cooperação em todas as áreas da nossa vida. Preservamos a harmonia tendo o mesmo modo de pensar. Logo, eu preciso saber o que a Bíblia diz sobre isso. O que a Bíblia diz sobre isso? Segunda coisa que eu penso sobre preservar a harmonia, nós vamos preservá-la demonstrando compaixão e amor fraternal. Compaixão não é algo apenas que eu sinto, mas eu demonstro. Eu preciso ter compaixão, mas eu preciso demonstrar compaixão. Eu preciso demonstrar amor cristão. O Frank falou, pastor, o povo daqui não gosta de chamar de irmão, não, né? O Frank vem da cultura lá da Venezuela. Tem muitos venezuelanos aqui. Né? Cada vez chegando mais, né? Seja bem-vindo. O povo não chama de irmão aqui, eu fui chamar a irmã Beth, não, é Dona Beth. Eu falei, mas o quê? É irmã Beth. Irmão Júnior. Tem uma irmã aqui que me chama irmão pastor Ilquias. Irmão pastor Ilquias. E essa expressão de chamar o outro de irmão revela exatamente essa harmonia. Aqui ninguém é superior a ninguém. Todos nós estamos nivelados, nós somos todos irmãos. Eu preciso desse amor fraternal, eu preservar isso, todos são iguais diante do Senhor. Há uma diferença enorme entre compaixão e simpatia. Você sabe diferenciar? A diferença entre compaixão e simpatia reside na natureza e na profundidade do sentimento experimentado em relação ao sofrimento de uma outra pessoa. Alguém está sofrendo, a maneira com que eu reajo ao sofrimento da outra pessoa vai dizer se eu estou sendo compassivo, tenho compaixão, ou se eu estou sendo simpático ao momento que ele vive. Por exemplo, a compaixão vai além da simples identificação com o sofrimento de alguém. Nós oramos uns pelos outros. E essa semana nós oramos bastante. A intercessão nunca orou tanto. Oramos pelo caso da irmã do Sérgio, oramos pela cirurgia da Anne, oramos pela cirurgia do Ademar. Então nós travamos oração o tempo todo. Toda hora vinha. Nós sabíamos que as pessoas estavam sofrendo, então a gente se identificou com o sofrimento desse alguém, e nós tivemos compaixão, nós nos envolvemos. Nós nos envolvemos com a luta daqueles irmãos. Compaixão envolve uma empatia genuína, um agir movido por um desejo de aliviar o sofrimento de alguém. Eu tenho compaixão quando eu faço algo para aliviar a dor desse alguém. A compaixão é um sentimento cheio de solidariedade, que leva à ação concreta para ajudar e confortar o outro. Isso é compaixão. A simpatia, ela é passiva.
A simpatia é mais superficial, envolve principalmente sentir pena ou tristeza pela situação de alguém. Conversava semana passada sobre alguém que diz assim, eu tenho pena de fulano. Isso é simpatia. Tadinho de fulano, está sofrendo tanto, tenho pena dele. Embora possa haver um reconhecimento do sofrimento do outro, a simpatia geralmente não resulta em ações concretas do que eu posso fazer para aliviar, para resolver aquela situação. Fulano é simpático ao meu sentimento, ou seja, ele é passivo. Ele expressa condolência e preocupação, mas não faz nada para mudar a situação. E às vezes nós vivemos em igreja, em família, e a gente sabe da luta do outro, e a gente é simpático à luta do outro. Fulano está sofrendo tanto, coitado. Agora, quando eu digo, fulano está sofrendo tanto, eu vou lá ver o que eu posso fazer. E às vezes, no passado, a gente usava muito isso, né? Levava um bolo, levava um sorvete. Fulano, eu vim aqui, eu trouxe um negócio para você. Não precisava, não é assim que dizem? Não precisava. Fulano, eu estou acompanhando isso, o que é que eu posso fazer para mudar? Há uma história de uma pequena comunidade rural, onde as pessoas viviam de forma isolada, desconfiadas umas das outras. Havia entre as famílias rivalidade, havia entre as famílias uma disputa. No entanto, tudo começou a mudar quando um incidente trágico aconteceu. Um dos moradores, chamado Miguel, enfrentou uma doença grave que o deixou incapacitado e sem recursos para sustentar sua família. Diante dessa situação difícil, as pessoas da comunidade inicialmente ofereceram suas condolências, mas logo voltaram às suas vidas ocupadas, sem prestar muita atenção às necessidades de Miguel e da sua família. Foi então que um jovem chamado Carlos, que pertencia a uma das famílias rivais, decidiu agir. Ele reconheceu que, apesar das diferenças passadas, Miguel e sua família precisavam de ajuda desesperadamente. Carlos mobilizou outros jovens da comunidade e juntos começaram a fazer visitas regulares à casa de Miguel, levando comida, remédios e oferecendo apoio emocional. Com o tempo, outros moradores viram o exemplo de amor e solidariedade de Carlos e seus amigos e começaram a se envolver também. As antigas rivalidades começaram a desaparecer à medida que as pessoas se uniam para ajudar aqueles que estavam necessitados. A comunidade se transformou em um lugar onde o amor fraternal era o vínculo que unia as pessoas, independente de suas diferenças pessoais. Conforme o tempo passava, Miguel se recuperou lentamente, mas o impacto do amor fraternal continuou a ser sentido na comunidade. As pessoas aprenderam a valorizar umas às outras e se apoiar em tempos de dificuldade, de trabalharem juntas para o bem comum. Nós temos vivido aqui na igreja muitos exemplos de coisa parecida como essa. Eu me lembro, por exemplo, quando morreu o pai da Sandra. Morreu o pai da Sandra, a igreja se envolveu, deu todo o apoio para a Sandra, foi um negócio extraordinário. Coisa mais linda do mundo, ver toda a igreja envolvida. E a gente providenciou tudo que a gente podia providenciar naquele momento. Levamos o corpo do pai da Sandra para o Moarama. Eu me lembro que Jobá estava chegando aqui na igreja. E o carro que a igreja tinha não tinha condições de viajar. Então o Jobá emprestou o carro dele. Um Clio. Gente, que coisa. Aquele Cliozinho passava de 80 quilômetros, a porta abria. Foi uma viagem maluca. O motorista tinha que ficar assim, com a mão fechava a porta e com a outra. Mas o carro foi doado, o outro carro foi, os valores foram doados. E a gente foi lá em Umuarama, deu toda a assistência.
A igreja de Umuarama ficou impressionada. Como é que a gente, com essa igreja tão amável que vem acompanhando alguém, 15 dias depois morre a mãe da Sandrinha. Tudo de novo. Que coisa linda ver o envolvimento da igreja. E a Sandrinha, por isso que a Sandrinha nem é membro aqui, mas sempre que pode está aqui. Olha, essa igreja me carregou no momento que eu mais precisei. E quantos outros exemplos mais recentes que a gente pode citar? Hein, Vili? A Ju, quem olha para a Ju, o milagre de Deus. Exemplo do Tiagão com o seu filhão, que agora está fazendo aniversário. E às vezes nós não distinguimos o sentimento de simpatia, de compaixão. Nós precisamos ter compaixão pelas pessoas que passam por dificuldades. Provérbios 17 diz, o amigo ama em todos os momentos, mas é na adversidade que surge o irmão. Aqui na igreja tem muita gente que a família dela é a igreja. A minha família é a igreja. Você é meu irmão. Precisamos alimentar-nos desse modelo de conduta que o apóstolo Pedro nos apresenta no versículo 8. Ter o mesmo modo de pensar, ser cheios de compaixão uns pelos outros, amar uns aos outros como irmãos, mostrar misericórdia e humildade. Interessante que esse sentimento que Pedro fala para a igreja, Paulo já falava para a igreja de Filipos. Paulo já dizia em Filipenses 2, versículo 2, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Nós vivemos numa sociedade que a proposta é inversa. Pense em você. Eu quero me divertir. Eu quero alimentar o meu eu, o meu ego. Eu quero ter tudo para mim. A proposta do Evangelho é pensar no outro. E de tanto querer alimentar o seu ego, o seu eu, a vida perde o sentido. Perde o sentido. Praticar a empatia e a compaixão, buscando entender as necessidades dos outros e agindo para ajudar, mesmo quando não é conveniente para nós mesmos. Às vezes a gente vai ter que interromper uma caminhada, vai ter que gastar um recurso, vai ter que gastar um tempo. Precisamos agir em amor, assim nós vamos preservar a harmonia e o alimento necessário para viver. Praticar a misericórdia e a humildade refletem o caráter de Cristo e fortalecem os relacionamentos. A harmonia, tendo o mesmo modo de pensar, mostrando compaixão e amor fraternal. Esse é o alimento que precisamos para continuar vivendo nesse tempo. Preservamos a harmonia sendo compassivo e humilde nas interações. Interessante que às vezes nós somos arrogantes, altivos. Comigo não é assim. Ah, se fosse comigo. Já ouviu essa expressão? Baboseira, gente. Miqueias 6:8 diz assim: e o que o Senhor exige de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Eu gosto da outra versão assim: ele já te declarou ao homem o que é bom. O que é bom? Pratique a justiça, isso é justo. Ame a benevolência, faça o bem aos outros, primeiro aos domésticos da fé e depois a todos os outros. E ande humildemente com teu Deus.
E a gente perdeu isso de vista, porque esse mundo nos leva a pensar diferente. Qual a maneira prática que você tem vivido a humildade? Você consegue verbalizar? Primeiro, você é humilde? Você é humilde ou você é vaidoso, orgulhoso? Eu sou vaidoso, orgulhoso, então tem que ser humilde. De que maneira você pratica a humildade? Geralmente, a gente pratica a humildade quando nós nos relacionamos com os outros. A régua não sou eu. A régua é o outro. Como é que você se relaciona com o outro? Você quer demonstrar que as suas coisas são melhores do que as dos outros? Que você faz as coisas melhor do que os outros? A sua maneira de pensar é melhor do que os outros? As coisas dos outros te incomodam se elas são bem feitas e se elas são melhores do que você? Quando a gente considera o outro maiores do que nós mesmos, a gente começa a perceber que estamos no caminho da humildade. Ah, minha esposa tem razão nisso aqui. Meu marido tem razão nisso aqui. Meu filho tem razão. Mas não é que você tem razão nisso aqui? Tem gente que tem dificuldade de reconhecer quando o outro tem razão. Porque você é o que está certo. Você é que tem o controle. Procure oportunidade para estender a mão aos necessitados. Busque a dependência de Deus. Uma coisa, já dizia o filósofo, uma coisa eu sei é que nada sei. Quando eu sei que não sei, eu vou buscar quem sabe. Quando eu dependo de Deus, Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar. A pessoa humilde considera os outros superiores a si mesmo. O pastor Antônio é uma figura. O pastor Antônio é uma figura. A gente gosta de ver o pastor Antônio. A humildade dele é algo encantador. Preparadíssimo. Vilibaldo é uma figura. A humildade dele é encantador. Quem ama as letras e os títulos estão diante de dois gigantes aí, dois doutores com mais de um doutorado, indo para pós-doutorado. Mérito, dedicação, bênção. Mas ninguém diz que esses são doutores. Agora, eu já tive doutores. Eu disse, não, porque eu tenho um doutorado sobre este tema. Aí eu penso comigo, precisa fazer de novo. A simplicidade, gente, é algo que Deus valoriza. Às vezes nós achamos que somos alguma coisa. Nós não podemos nos alimentar de vaidade, de orgulho, mas de simplicidade. Preservamos a harmonia, tendo o mesmo modo de pensar, demonstrando compaixão, amor fraternal, sendo compassivo, humilde nas relações, evitando retaliação, retaliar com o mal. Será que faz sentido, isso está na Bíblia, será que faz sentido para uma igreja linda como a Igreja Batista Lindóia, a gente dizer exatamente sobre isso? Pare de retaliar o mal com o mal. Fazia sentido para aquele povo lá, que foi tirado das suas casas, que tiveram sua vida violentada. Mas para nós, será que a gente retribui o mal com o mal? Muitas vezes sim. Não retribuir maldade com maldade, mas retribuir com bênção. Deus te abençoe, especialmente a quem te faz o mal. Isso
é a contracultura do cristianismo. Provérbios 20, 22 diz: não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele o salvará. É Deus que julga deixa nas mãos de Deus. Nós sofremos o mal o tempo todo. Paulo já dizia, somos entregues à maldade o tempo todo. Devemos praticar o perdão. E aí a gente precisa aprender como superar o desejo de vingança, por exemplo. Desejo de vingança é porque a carne está dominando. Como eu vou superar isso? Alimentando minha vida espiritual no Senhor. Jesus na cruz diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Aí você diz: mas é Jesus, o Filho de Deus. Mas vamos pegar então Filipe, sendo apedrejado. Estevão, melhor dizendo, Estevão sendo apedrejado. E quando levavam a pedrada, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lá na faculdade, na escola, no trabalho, na sociedade, no trânsito. Eu cheguei de viagem sexta-feira, e um cara na minha frente andando devagar e liberou, está tudo dentro da lei para ultrapassar, botei a seta, quando foi abrir o cara pisou. E o carro dele nem corre igual o meu, viu? O meu corre mais. Mas eu pisei no freio, voltei. Eu não gostei, fiquei com raiva. Poxa, o cara vem aqui embaçando o trânsito, quando eu abro, o cara puxa. Aí deixei ele passar, foi embora. Aí quando chegou naquele momento que eu vi que estava tudo pronto, aí nem quando vi, abri, e o carro ele tem um negócio, parece que ele, quando ele abriu, não deu nem tempo do cara tentar me... Mas eu já vi gente que quando o outro abre, ele vai pegar a corrida com o cara. Vamos ver, não sei o quê. E muitos acidentes acontecem assim. Esses desejos dominam o nosso coração. Interessante que desejo de vingança, ele vem porque a gente quer provar que a gente é mais do que o outro, melhor do que o outro. Não se faz isso comigo. Vou pegá-lo no mundo da curva. Ele não perde por esperar. Desejo de vingança, eu me sinto maior do que os outros. Mas quando eu compreendo que o outro é maior do que eu disse: não pode passar. Eu sirvo você. Aí Jesus disse, aqui ele citou hoje lá na EBD: eu, sendo o Senhor e mestre, lavei os pés fazei vós o mesmo. Quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. O alimento necessário é preservar a harmonia. Segunda coisa, o alimento necessário é cultivar uma língua abençoadora. Refrear a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentira. Tem muita gente que se alimenta de falar maldade. Sabe alguém fofoqueiro? Aqui na igreja nós temos fofoqueiro em nosso meio. Não levanta a mão, nem se entregue. Eu sei quem é fofoqueiro aqui. E eu não gosto de fofoqueiro. Então, se você é fofoqueiro, saiba que você tem que mudar a sua postura. Tem gente que ama falar da vida dos outros. Tem gente que ama saber da vida dos outros. Tem gente que tem um radar ligado para saber o que acontece com o outro. Quem foi? Quem foi? Me diz aí. É fofoqueiro. Gente que gosta de comentar a vida alheia. A Bíblia diz: refreie a sua língua de falar maldade e os lábios de dizer mentira. Alimente-se respondendo ao mal com a bondade. O peregrino se alimenta com as coisas boas.
Eu já tive em rodinha que a gente começou a falar mal dos outros. Gente, vamos mudar de assunto? Mas se eu disser, vamos mudar de assunto, o pessoal vai me criticar. Só que nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos aqui. Falar mal dos outros não vai edificar em quê? Refreie a sua língua. Gente, eu já tive desejo de trazer um assunto, e às vezes até no púlpito. Não vou falar porque isso não edifica. Então, fala, pastor, fala, pastor. E às vezes eu falo, me arrependo até a alma. Falei besteira, falei o que não devia. Refrear a língua é difícil. E a Bíblia vai falando que a língua é perigosa, né? Tiago vai dizendo que a língua, a mesma língua que abençoa, é a língua que amaldiçoa. Cuidado com a sua maneira de falar. Não retribua mal por mal. Escolher palavras que edificam, que encorajam, ao invés de palavras que diminuem, que destroem. E às vezes nós queremos incentivar, isso acontece muito em família, né? Eu conheço homens frustrados, porque os pais, querendo incentivar o menino a crescer, a vencer, traz uma palavra de negativa sobre o menino. Eu conheço uma pessoa que até hoje ele quer provar para o pai que já morreu que ele é alguma coisa, porque o pai disse que ele nunca ia ser nada na vida. O que o pai queria é que o menino acordasse cedo e trabalhasse. Ao invés de assim, filho, levanta filho, vamos trabalhar, você tem muito para conquistar na vida. Você nunca vai ser ninguém desse jeito. Ficou na cabeça dele que ele não queria ser ninguém. Até hoje o cara quer provar para o pai que já morreu que ele é alguém. E como o pai não está mais aqui, ele quer provar para quem? Para o pastor. Para o patrão. Para a esposa, para os filhos. E as pessoas já aproveitam, sabem que ele tem esse complexo e manipulam. Aí basta dizer, você nunca vai conseguir. Ele consegue, dá tudo que todo mundo quer. Quando Pedro vai dizendo que a gente tem que refrear a nossa língua de falar maldade, a gente tem que abençoar com a nossa língua, abençoar as pessoas. Cuidado na hora de instruir, use palavras positivas, incentivadoras, abençoadoras. Provérbios 12, 18 diz, a língua dos sábios é fonte de vida, mas a boca dos tolos abriga a violência. Vai ver, me paga. O alimento necessário é preservar a harmonia, é cultivar uma linguagem abençoadora. Como é que está seu vocabulário? Você se dirige aos outros para abençoar, para incentivar, para elogiar? Ou você sempre se dirige aos outros para criticar, para competir? Suas brincadeiras com os outros abençoam as pessoas ou põem as pessoas para baixo? Alimente-se em buscar a paz e a perseverar na retidão. Buscar a paz com todos. A Bíblia diz, no que depender de vós, tendes paz. Tem gente que ama viver em guerra, em disputa, em briga. E às vezes dentro de casa, marido e mulher que estão disputando, gente. Tão feio isso. Custa nada, o que é que você quer, meu amor? Eu quero isso, toma isso, o que mais você quer? Mas não, ele não me deu isso, também não vou dar aquilo. Acontece isso em nosso meio. Disputa, não há paz entre pais e filhos. Nós temos que fazer isso, mas precisamos fazer aquilo. Vamos fazer isso aqui, filho, agora? Vamos. Terminou. Vamos fazer agora aquilo lá. Paz. Consciência de que nós temos que promover a paz. Estamos vivendo um momento muito ruim no mundo. Estamos vivendo um momento muito ruim na sociedade brasileira, essa polarização aí.
os mortadelas e os coxinhas continuam. E aí tem gente que um gosta de Lula, outro gosta de Bolsonaro, não se bicam. A ausência de paz. Nós falamos um pouco mais profundamente sobre isso na EBD, sobre a crise de liderança que existe hoje no mundo, que existe também no Brasil, e existe em nosso meio. E aí a gente não vive em paz. Olha, a gente senta aqui e conversa sobre tudo, mas não dá para conversar hoje mais, nem sobre política, nem sobre futebol. Falar nisso, Rodrigo, hoje à noite, viu? Quero ver. Veja como são as brincadeiras, né? O Rodrigo diz assim, se a gente alcançar o valor do Dia das Mulheres, eu vou para a igreja com a camisa do Palmeiras. Só que ele não tem camisa do Palmeiras. Agora a gente quer ver o Rodrigo com a camisa do Palmeiras. É humilhante o Rodrigo vir com a camisa do Palmeiras. Ele é corintiano. Mas se há um clima de paz, ele põe a camisa do Palmeiras sem nenhum problema. Ó, já começou, ó. Já começou. Está vendo como são as coisas? Retidão. O que eu estou querendo dizer é que futebol sempre foi assim, né? Agora, futebol, política, essas coisas. Gente, está gerando um clima de ódio entre nós, de ausência de paz. E o apóstolo está nos mostrando que esse alimento é necessário para a gente continuar peregrinando nesse mundo. Buscar ativamente a paz e esforçar-se para mantê-la. Veja, eu preciso de esforço para manter a paz. Se eu não me esforçar, estabelece a guerra, o conflito. Se eu não fizer nada, o conflito se estabelece. Para que eu tenha paz, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me esforçar. É preciso um movimento intencional, uma intencionalidade, para que a gente viva em paz. Eu vou ter que me dirigir em direção ao outro para viver em paz. Se eu não fizer nada, estabelece o conflito, o atrito. Pois se quiserem desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentira. Afastem-se do mal e faça o bem. Busque a paz e preserve ou persevere nelas. É preciso fazer para a gente estar em paz. Quando temos o alimento necessário, a gente começa a desfrutar de algumas coisas extraordinárias, e o texto nos mostra isso. Quando temos o alimento necessário, desfrutamos das promessas de Deus para os justos. E sabemos que existe um juízo para os malfeitores, mas não somos nós que vamos decretar o juízo, é Deus. Olha o que diz o versículo 12, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o seu rosto contra os que praticam o mal. Se você está me fazendo mal, eu não vou retribuir a você o mal, eu vou deixar você nas mãos de Deus. E a Bíblia diz, Deus diz, minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Eu já vi isso acontecer na vida de alguém, eu sempre conto essa história, eu vivi isso. Esta está aqui, não sei se ele lembra disso. Meu pai era pastor em uma cidade do interior do Nordeste. E lá tinha uma pessoa que se levantou contra o meu pai. Vocês conhecem meu pai? Meu pai é um homem de Deus. Simples, humilde. E esse cara queria pegar o meu pai, criou um mal-estar tão grande para o meu pai, que um dia Esdras me fez uma proposta.
Aí você diz assim, Kia, irmão fulano, todo dia passa por ali, ó. Vamos esperar ele passar, finalzinho da tarde. Quando ele passar, a gente moe ele na pancada. Você lembra disso, Regis? Aí eu falei, não, cara, deixa que Deus resolve isso. A gente não fez, não armou para pegar o cara. A vida desse cara apodreceu. Esse cara morreu. De uma maneira deplorável. E na minha visão, Deus cuidou daquele cara. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Às vezes a gente quer se vingar, deixa que Deus, entrega para Deus. Deus cuida. Eu preciso saber que o mal, muitas vezes, parece que está vencendo, parece que está ganhando, mas a gente sabe que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os ouvidos do Senhor estão abertos para as orações. Esse povo estava sendo perseguido, estava sendo violentado, estava sendo agredido, mas eles oravam a Deus, e Pedro está dizendo, olha, fiquem tranquilos, que o dia vai chegar. Interessante que o Salmo 34, versículo 15, fala a mesma coisa. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O alimento necessário requer que nós equilibremos nossos sentimentos, nosso coração. Vai requerer que nós confiemos na justiça de Deus e no cuidado de Deus. Isso nos mantém na retidão. O alimento necessário vai exigir que eu preserve a harmonia dentro de mim. Não há descontrole. Não há. O meu modo de pensar está em harmonia. Eu demonstro compaixão, amor fraternal. Eu sou compassivo, sou humilde. Eu não retribuo o mal com o mal. Esse é o alimento necessário para a gente continuar caminhando nessa jornada que Deus tem para nós. A minha linguagem é uma linguagem abençoadora. Eu tenho que pensar antes de falar, vai edificar? Eu vou ser bênção na vida de quem vai ouvir. Às vezes nós falamos precipitadamente, a Bíblia diz, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Precisamos buscar a paz entre as pessoas, ainda que pensem diferente de nós, ainda que pareça o pensamento da outra pessoa equivocado. E eu preciso preservar a retidão. Quando temos o alimento necessário, desfrutamos das promessas de Deus, porque Deus promete que os olhos dele e os ouvidos dele estão voltados para o justo. Como é que você tem alimentado o seu coração? Você tem permitido que a carne domine sua maneira de pensar, de agir, de decidir? Você tem lutado as coisas na sua força, no seu vigor? Alimente-se daquilo que você de fato precisa, para que Deus possa usar a sua vida de maneira que outras vidas tenham a oportunidade de se reposicionarem. O alimento necessário nessa jornada tem a ver com esses sentimentos e a maneira com que a gente se relaciona com o próximo. O grande desafio é você fazer o seu eu ser mortificado. É você escolher não ter razão.
É você abrir mão, permitir o melhor para o outro. É quando alguém estiver nervoso, você se desculpar, desculpa, não farei mais. E a gente vai estar forte para continuar essa jornada que nos levará para a eternidade. Agora, se você agir de maneira diferente, você se perde nesse mundo. Vamos orar? Vamos ficar em pé. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero pedir que Teu Espírito Santo nos confronte, ó Deus, esse texto tão forte, tão difícil, porque vai de encontro, ó Deus, com aquilo que o mundo tem nos ensinado, com aquilo que muitas vezes nós temos aprendido, inclusive dentro de casa. Muitas vezes nós fomos, ó Deus, instruídos a prevalecer sobre os outros, a ter razão, a ser melhor do que os outros. Essas comparações que muitas vezes nos estimulou no passado e agora cria em nós uma disposição interna, ó Deus, de competir, de querer ter vantagem, de querer estar acima, de querer revidar. Mas hoje a Tua palavra vem exatamente com uma proposta antagônica, contrária a isso. Que Teu Espírito Santo nos faça enxergar dentro de nós, de nosso coração, o que é que tem alimentado nossas escolhas, nossas decisões. Nos ajuda, ó Deus, a nos alimentarmos do alimento necessário para que a gente viva neste mundo o que o Senhor quer que vivamos. Nós temos, ó Deus, o Teu Filho Jesus como exemplo. Nós temos os apóstolos, ó Deus, como exemplo. A história da igreja cristã como exemplo. Sempre, ó Deus, sendo perseguida, agredida, mas prevalecendo. Nos ajuda a nos alimentarmos desse espírito de mansidão. Nos ajuda, Senhor, a nos alimentarmos de humildade, de submissão ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não querermos ter razão e não querermos sobrepor o outro. Nos ajuda, Senhor, a buscarmos em Ti o vigor, a confiança, a esperança. Nos dê, ó Deus, a capacidade de suportar. E suportar com o Senhor, sabendo que nós estamos numa jornada. E nós temos um caminho a seguir. E não queremos nada que atrapalhe, ó Deus, nossa peregrinação neste mundo. Sabemos que o Senhor olha por nós e para nós. Mas alguns, ó Deus, têm dificuldade de aprender a mansidão e a humildade. Que Teu Espírito Santo nos ajude a vencermos nisso. Abençoe cada pessoa nesta manhã, em nome de Jesus. Quero pedir que o Senhor continue abençoando aqueles que estão enfermos, ó Deus, os que estão em viagem, cuida de cada um deles. Quero pedir, Pai, que o Senhor nos dê um domingo cheio da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.